falar sobre o sentido da vida é algo muito profundo, né? 15 minutos é um tempo curto, mas bem como a Carol pensou assim, né? Falou, deu esse comentário de que eu comecei assim como os jovens, né? Lá na igreja, tocando violão. E como Deus, ele é inteligente, né? Ele é sutil na nossa vida. E o sentido da vida está aí. É a gente perceber essa sutileza, né? Que Deus nos fala através de pessoas. Né? A gente, às vezes, pensa assim, que o sentido da vida está longe. Mas o que será que a vida quer de mim? Qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? O que eu quero ser quando eu crescer? E quando a gente fala da história da logoterapia, talvez vocês já conheçam, né? A história do Viktor Frankl. Eu trouxe aqui o livro mais conhecido dele, que é Em Busca de Sentido. E ele foi uma pessoa extremamente estudiosa, inteligente, tinha, né, a fé como um pilar. E eu acho que não tenho certeza, né? Eu me identifico muito com as características dele, porque ele foi uma pessoa que não teve preguiça. Em juventude, a gente não pode ter preguiça de ficar acomodado. O que o Padre Luizinho falou no início? Eu jogava videogame, minha vida não era nada, né? Só ficava ali, fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. E quando a gente fala em sentido da vida, a gente fala de olhar para fora, fazer algo para o mundo, não para mim mesmo, né? Então, o Viktor Frankl, quando traz o sentido da vida como uma terapia que é centrada no olhar para fora, ele diz que a gente tem que ter uma resposta consciente para o mundo. Muitas vezes, na juventude, a gente não tem essa ideia do que eu tenho que fazer. Eu quero só cumprir a minha missão do dia ali, ir na escola, né, fazer alguma coisa em casa. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai se dando conta de que a vida não é só isso. Não é só cumprir o básico, né? Dentro desse olhar da logoterapia, do sentido da vida, que é algo que Viktor Frankl fala muito, né? Ele sempre usa 3 dimensões. Ele usa muito a Santíssima Trindade, né? Então, toda a teoria dele é baseada em 3. Ele fala que nós somos seres que temos liberdade, então a gente pode fazer o que a gente quiser na vida. Né? São Paulo fala, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Mas eu preciso agir com responsabilidade. Para todos nós fica essa reflexão, para tudo na vida. Na juventude, é mais fácil a gente agir com um pouco de responsabilidade, né? Porque a gente está amadurecendo ainda. Mas na vida adulta, a gente precisa se dar conta de que, opa, eu já tenho 40 anos, como é que eu estou agindo como uma guria de 15? Né? Está errado alguma coisa aí. E o terceiro aspecto da logoterapia é a autotranscendência. É sair de si e olhar para o outro, né? Parar de olhar para o próprio umbigo. Então, quando a gente é mãe, né? E aqui nós temos na plateia, né, mães, os ouvintes também, esse é um ato muito grande de autotranscendência. Quando a gente é pai também, né? Quando os homens são pais. Mas a mãe tem algo muito mais forte, porque a gente dá a vida, a gente gera todo aquele período, né, da gestação, das preocupações. Então, a gente sai de si e olha para o outro. É gerar um bem para o mundo. Ser autotranscendente é isso. E por que hoje muitos jovens estão se sentindo isolados, depressivos, tristes? Porque eles olham só para si. Eles não olham para o outro. Eles não geram frutos. Eles pensam só no prazer próprio. É aí que mora o perigo, né? Eles têm liberdade, eles têm responsabilidade, às vezes nem tanto, mas essa autotranscendência ainda não, sabe, não chegou naquele ponto ali. E eu penso muito assim na minha história. Eu não venho de uma família super católica, né? Através da Crisma que eu comecei a frequentar mais a São José e aí sigo até hoje, né, como paroquiana. Então, eu acho que Deus agiu através de uma catequista que fala assim, Natália, como tu canta direitinho lá na comunhão. E eu sei lá, né, vamos ver. Vou cantar música lá na primeira comunhão e realmente gosto de cantar. Quem me conhece sabe que eu gosto, né? É um dom que Deus me deu. Então, através da música, a gente também transcende, a gente olha para fora, a gente serve de inspiração, muitas vezes, para outras pessoas, né? E eu fui indo na igreja, eu fui entendendo que a minha missão não era ficar só na escola, para casa, fazer um trabalhinho assim. Era muito mais. E aí, ao longo da vida, a vida vai nos chamando para outros compromissos. Né? E aí a gente conhece um namorado na igreja, daí a gente casa, olha só, a vida vai crescendo. As responsabilidades vão aumentando. Afinal de contas,
casar é um passo importante que a gente dá na vida. Mas é aí que mora o sentido da vida. Não é só para mim, é olhar para o outro, né? Então, a gente faz esse movimento de aceitar algumas coisas que talvez a gente não gosta no cônjuge, de aceitar que... Não vou falar coisas que não... Né, que o nosso mais amigo conhece, né, André? Que, assim, ronca bastante, não tem problema, ele usa equipamento... anos de... Gente, 20 anos de casado, é uma vida, né? Então, assim, tu tá ansioso, Vargas, que tu vai casar daqui a pouco, né? Ai, que lindo! Espera a Duda. Como é que vai ser vocês dois juntos? Mas eu vou estar lá, vou jogar rosa em vocês, para que vocês sejam muito felizes. Porque é um movimento que a gente faz, assim como o Padre Luizinho falou no início, né? A vocação dele é o sacerdócio. É uma baita missão. É autotranscendente, é sair de si, é olhar para o outro, é servir para alguém. Seja um sorriso, um abraço, num bom dia, mandar uma mensagem, como é que estão as coisas aí? Entendem? Então, assim, o sentido da vida está nisso, né? Às vezes a gente pensa assim, a gente pensa, e algumas pessoas falam sobre, né? Não é a gente que questiona. A vida vai nos questionando o tempo inteiro. Então, eu sempre tinha essa inquietação. Para onde que eu vou agora? O que eu vou estudar? Para onde, que congresso que eu vou? Nem sei falar inglês, mas eu me metia nas coisas. Eu ia indo. Eu ia conhecendo pessoas. Então, Deus vai fazendo na nossa vida, quando a gente está aberto, né, esses movimentos. E a vida vai acontecendo. E a gente vai deixando rastro por onde a gente vai. É aí que está o sentido da nossa vida. Se eu tenho uma vida centrada dentro da minha casinha, eu vou lá, eu trabalho, eu estudo, vou para a academia, vejo série. E como iFood. Essa é a minha vida. Coisa sem graça, né? O que tu está deixando de marca no mundo? Então, quando a gente fala dessa vivência de sentido, tem que ter esse exercício da autotranscendência. A gente tem que entregar algo para o mundo, né? Eu trouxe aqui um dos livros... Esse que eu mostrei é do Viktor Frankl, e esse aqui é um resuminho da vida dele, que foi uma baita vida. Ele viveu 92 anos. Ele sobreviveu a 3 campos de concentração. Então, assim, a saúde mental dele, já era psiquiatra na época, né? Foi, assim, espetacular, né? Ele ficou 3 anos, ele tinha uns 40 anos quando entrou no campo. Ele já tinha pensado nessa ideia da logoterapia, ele sempre foi um cara muito à frente do tempo, sabe? Quando tinha 4 anos, ele sonhou com a morte dele. Uma criança, pensem vocês aí que têm filhos, né? A Sofia, que é curiosa, que pergunta as coisas. Ele sonha com a morte dele. E, desde lá, ele começa a pensar. Mas minha vida não pode ser assim em vão, né? Mãe, para que eu vim? No livro é muito interessante, né? A fala, assim, o que vai ser de mim assim, no futuro? E nas aulas, na escola, ele era um estudante que perguntava muito. Eu, Natália, nunca fui essa estudante que perguntava muito. Nas aulas, né, enfim, mas eu pensava sobre o que estava sendo dito. Então, acho que é um pouco disso também, né? Eu tenho uma paciente minha que falava comigo assim um dia, Natália, como é que tu fazia os atendimentos comigo? Tu nem era logoterapeuta ainda, nem tinha treinado após. Tu vê, né? Às vezes a gente acha que é um diploma que vai fazer a gente ser top. Claro que é importante estudar, né? Eu sou professora também, eu gosto de ajudar os alunos, enfim. Mas a caminhada vai te moldando de uma forma tão grande que aí, quando chega lá no diploma, bom, agora carimbou, assim, concluí esse curso, esse estudo, né? Mas por quê? Porque eu já tinha essa consciência, e na faculdade de psicologia, a gente não estuda a logoterapia, o sentido da vida. A gente estuda coisas mais, assim, vendáveis, né? O Freud, a TCC, que muda o comportamento, como se a gente fosse um rato, conseguisse mudar o comportamento. Não é assim. A gente tem que fazer o paciente pensar, e as pessoas que vivem conosco pensar, o que é que tu está fazendo da tua vida? Então, essa sou eu. Eu pergunto o tempo inteiro para mim mesma, quando eu me olho no espelho, mas para as pessoas que estão comigo. Cara, o que tu está fazendo da tua vida? Cai na real, né? Então, isso às vezes assusta as pessoas. Nem todo mundo gosta de se sentir questionado, né? Mas fato é, a gente precisa aprender a responder para o mundo. O que eu vou fazer na minha vida? Né? A gente vem uma vez só aqui. Então, qual é o trabalho que eu estou fazendo no meu dia a dia, com os meus, com a minha família, com as pessoas que são importantes para mim? Né? Acho que esse é o ponto, assim. E quando a gente fala também em outro pilar, além dessa questão que a gente tem a formação biológica, psicológica e espiritual. Então, a logoterapia é a única linha teórica da psicologia que trabalha a espiritualidade. E é extremamente importante, por mais que eu tenha
pessoas próximas que não têm uma espiritualidade, eu sempre vou lá e jogo uma luzinha ali para a pessoa só pensar, pesquisa, né? Vamos pensar nesse aspecto, porque, sim, sem esse tripé, fica meio capenga, né? A pessoa quer só olhar a parte biológica do corpo, da saúde, do fitness, da academia, ou do botox, ou da coisa, sei lá eu, mas é vazia por dentro, é oca. Não, vive num vazio existencial tremendo. Vive no entorno só do ter, do viajar. Gente, eu tenho uma ex-colega minha da escola, que quando eu olho as fotos dela, eu fico triste. Porque ela está sozinha. Ela tem 42 anos. Ela é bonita, para o mundo assim, de hoje, né? Viaja no mundo todo. Sozinha. Sabe? E eu olho a minha casa cheia de bagunça. Gato tocando terror, e marido chegando atrasado, e aí tinha que comer antes de vir para cá, e come um hambúrguer, vamos lá, e coisa e tal. Mas essa é a vida. É aí que Deus está. Quando a vida está acontecendo, as coisas estão... O que houve, André? Está bravo que eu estou falando a realidade? Mas o Viktor Frankl era um cara que falava a realidade. Eu aprendi com ele, entendeu? A gente tem que dar a real. Eu não escondo. Então, assim, o meu tempo está rolando ali. É esse meu tempo, Carol. 10 minutos, tá bom. Outro aspecto que eu não posso deixar de falar. Realização de valores. A gente precisa pensar o que é que eu tenho realizado no meu dia a dia para que eu tenha valores vivenciais, ou seja, eu vivo o bem, a verdade, o belo. Eu sei apreciar a beleza. Eu tenho muitos jovens pacientes que não olham para fora da janela da casa deles. Só olham para o telefone celular, para a televisão, para o prato de comida. Não dá, gente. Deus está no belo, Deus está no sol, Deus está no dia chovendo também. Entendem? Então, assim, a realização de valor vivencial é extremamente importante. O Viktor Frankl sempre fala, na experiência dele do campo de concentração, que ele usou assim, muito recurso interno, memória, momentos, fechava o olho e pensava em coisas assim, que ajudavam ele a se transportar, a sair daquele caos que era um campo de concentração, era morte atrás de morte. Imagina vocês, o cara tinha um futuro, ele era psiquiatra, ele tinha, sabe, ele vivia para o trabalho. A missão dele foi extremamente bonita, assim, né? Trabalhava com jovens suicidas, tinha todo um projeto, assim, e daqui a pouco ele é tirado de lá e fica num lugar trabalhando, um trabalho escravo, né? Mas ele usou esse recurso, assim, de tentar, ao máximo, né, além do valor vivencial, usar o valor criativo também. Então, algo importante também da gente pensar, o quanto que eu tenho usado a minha criatividade no meu dia a dia para criar coisas para o mundo. Hoje eu vi um vídeo antes de vir para cá de uma candidata estudante de administração da faculdade, Estados Unidos, falando que ela fez 100 entrevistas de emprego e não passou em nenhuma. E aí ela conversando na reportagem, mas por que tu acha, como é e tal? E ela acha que as entrevistas, a maioria, são feitas por inteligência artificial. É um robô que está entrevistando, não percebe a reação dela, né, o olhar, a expressão, não tem essa vida. E aí ela é descartada, porque é só mais um currículo que preenche alguns requisitos, mas sabe essa humanidade, quando tu olha no rosto do outro, tu percebe a vontade, tu percebe a intensidade, e isso é estar vivo, estar atento. E ela diz que está muito chateada, porque pensa em você, a gente fazer 100 entrevistas e não passar em nenhuma. Pode ter vários concorrentes, mas o mundo ele é cada vez mais assim, tecnológico, a gente sabe, né? Mas o quanto que isso não aproxima a relação real, ele distancia a gente de possibilidades, né? Então, o quanto que a criatividade também é um aspecto de realização de valor que vai nos ajudar a deixar as marcas no nosso no mundo que a gente vive. Quando vocês morrerem, pensem... Que nem Viktor Frankl, tá? Ele tinha 4 anos e pensou, sonhou com a morte. A gente já é um pouco mais de idade aqui, a maioria, né? Lá no caixão, entendeu? De vocês. O que é que as pessoas vão falar que vocês fizeram? Olha eu lá, ó, dura, gelada, enterrada. Não, enterrada não, ainda não fui enterrada, no caso, né? Estou ali, sendo as pessoas rezando, naná. O que será que vão falar de mim? Quem foi a Natália? A gente tem que pensar sobre isso. Porque a vida passa. E ela passa rápido.
E se eu não me der conta disso, eu vou continuar vivendo as mesmas coisas, me alimentando mal, não dormindo, tendo relações difíceis, me submetendo a situações talvez até assim sofridas, né? Seja no trabalho, no amor, com a família. E o último valor é as atitudes, né? Atitudinal. Como é que eu ajo frente a situações difíceis? Porque o Viktor Frankl esteve nesse lugar difícil. E ele conseguiu, por diversas formas, com recursos internos, ter atitude positiva e de esperança. O Duda falava aqui, né, da pessoa do hospital. Quando tu falou aquela testemunha de um hospital, sozinha, gelado, com esperança de sobreviver a uma cirurgia que poderia não sobreviver, porque a gente sabe que saúde é assim, né? Deus estava lá cuidando dela. E vocês, né, como rádio, foram esse alento, foram essa fala, né, que ela precisava naquele momento de angústia e de medo. Então, o quanto que a atitude que a gente tem diante dos desafios e dos momentos que são inevitáveis vai fazer diferença na nossa vida, né? A dor, ela existe. O medo, a angústia, a tristeza, a preocupação. Mas, assim, o quanto que a gente precisa, né, se dar conta de que Deus está com a gente todos os momentos, né? E uma outra frase que eu vi também foi num TED. Até foi no TED que o Vaguinho me mandou para me inspirar para essa palestra aqui. O cara falou bem no final assim, né? Ele falava sobre o amor ao trabalho. E eu sou uma pessoa que me conhece, sabe que eu amo o trabalho. Amo trabalhar, amo ser psicóloga, dar palestra, falar com jovem, falar com casal e com criança, enfim. E ele dizia assim, trabalhe, né, faça todas as suas ações no dia a dia como se Deus estivesse te olhando. E Ele está, né, gente? Está nos olhando. Mas como se Ele estivesse ali, ó, bem pertinho de ti, sabe? Para que a gente possa pensar antes de falar. De brigar com alguém no trânsito, de falar mal com os nossos que são em casa, a nossa família, essa relação que a gente tem. Às vezes a gente está estressado, cansado, preocupado. Opa, respira antes. Com a nossa família não dá para ser assim. Lembre-se sempre disso, porque a gente está formando novas gerações, né? Os nossos filhos vão ser também pessoas para o mundo, para trabalhar, para estudar, para viver, para produzir, para criar algo bom, né? Então, que a gente possa sempre olhar, né, com esses olhos de quem pensa, eu preciso ser sal e luz no mundo. Deus, me dá ajuda, me dá essa paz que às vezes eu preciso, ou essa inspiração, né? E a gente vai tocar uma música. Não podia vir aqui sem tocar um sonzinho com o meu marido, excelentíssimo, Ricardo de Oliveira. Meu tempo já estourou, mas vai dar tempo. Porque essa música tem a ver com esse tema. O tempo. Quanto tempo você tem? A nossa vida é curta, a gente precisa aproveitar, porque ela é uma só. E essa música aqui, a gente gosta, né, André? Isso aí. Então, vamos ver se a gente faz ao vivo aí. Você me ajuda? Vai? Não, tu começa. Não, tá baixo esse microfone. Não, tá, mas quem sabe faz ao vivo. Vamos lá? Vai. Vocês conhecem, pode cantar com a gente. Passam os dias, as horas, passam depressa bem diante dos teus olhos. Você diz, tenho que zoar, curtir, aproveitar a vida. Tenho todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo. Será? Ninguém sabe o dia, a hora, nem nunca saberá. Pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem. Quanto tempo você tem? O seu tempo é um talento, um dom, tem que fazer render. Tempo para servir a Deus, para ajudar o irmão.
verá que um segundo vale ouro. Não vá desperdiçar, pense bem. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá quanto tempo. Aê, Benjamin, tu vê? Tem. Meu guri, toca a câmera pro pai. Pra fazer o bem, quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Tantas vidas esperam por seu amor, tantas vidas que esperam por salvação. É preciso lutar enquanto há tempo, enquanto há tempo. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Beijo, obrigado, de nada. Isso aí. Muito obrigado. Aos A gente 48. convidou a Nath e levou de brinde a N Music aqui no Alegra. Muito bom. Muitas vezes aqui no nosso Projeto Verão a gente teve a oportunidade de contar também com a N Music, além de ser 2 integrantes da equipe do Alegraves também. Muito obrigado. E para quem não sabe, o André é o compositor e cantor da vinheta de abertura desse programa. Vinhetas, de todas. no plural. Né? Ô, Cid, eu podia fazer uma perguntinha para ela? Pode. Dá tempo? É muito legal. Eu fiquei imaginando os ouvintes ouvindo. Assim, eu estou imaginando a sequência que eles estão pegando, porque meio que sem querer as coisas vão indo, o Espírito Santo vai agindo, né? E ele vai desenhando assim as coisas que a gente escuta. Então veio o padre, falou. Aí veio o Duda, falou do farol. Aí a Nath falou do sentido. E eu fico pensando que quem está escutando em casa fica pensando assim, como eu posso levar um pouquinho de sentido, não para a minha vida só, mas para aqueles que estão à minha volta. Como é que eu posso ser esse farol? Porque, às vezes, o sentido da vida, quando a gente fala, é muito pessoal, e é muito pessoal. Mas a pessoa está ali, está dizendo, meu Deus, o meu filho, a minha irmã, o meu pai, o meu cunhado, como é que eu posso fazer isso? O que acontece, né? O autoconhecimento é algo extremamente importante, né, Carol? Depois que eu comecei a fazer terapia, antes de ser psicóloga, né? Eu trabalhei muito tempo com pessoas, ouvindo muito, né? Então eu acho que a psicoterapia, a terapia, de uma forma geral, ela ajuda muito a gente a se conhecer e a ver assim quais são as arestas que precisam ser ajustadas na nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente cresceu, por exemplo, numa família que não teve muito afeto, muito carinho, muito amor, e a gente reproduz isso quando a gente vai tendo as nossas experiências, né? Então, com certeza, para a gente ser luz, a gente tem que estar primeiro bem consigo, né? Enxergar esse farol que a gente pode ser na vida do outro. Então, a logoterapia é basicamente eu enxergar na pessoa o que está saudável. Todos nós temos alguns medos, né? Algumas questões, mas a gente tem essa missão de ser um oculista, como o Franco falava, né? A gente amplia a visão da pessoa, porque todos nós temos, né, chance de melhorar, de ser feliz, de realizar valores. Então, acho que é isso, né? Buscar uma direção espiritual, buscar um grupo a se vincular. São diversas formas, né? Mas quem estiver precisando de ajuda, buscar realmente uma orientação. Acho que é um passo bem importante para si e para os outros, né, que convivem consigo para a sua vida.